No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Boa tarde, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar de uma pesquisa que mostra caminhos para combater a fome e a insegurança alimentar. Para falar sobre o tema, nós recebemos a Maria Paula de Albuquerque, pediatra, nutróloga, vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Gerente-geral clínica do CREM, Centro de Recuperação e Educação Nutricional da Unifesp. Maria Paula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde a todos que nos ouvem, nos veem. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão relevante aí, que é a questão da insegurança alimentar e da fome. Nosso outro convidado é o Pablo Forlan Vargas, docente da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e atua na área de pesquisas em melhoramento genético de hortaliças, principalmente com as culturas da batata doce e a alface. Antes de começar a nossa entrevista, eu vou para o destaque da semana. Virada ODS, um evento realizado em São Paulo, teve como foco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Prefeitura de São Paulo, junto com organizações do terceiro setor, realizou a Virada ODS nos dias 16, 17 e 18 de junho. O evento gratuito é uma política pública municipal com o objetivo de popularizar, promover e destacar a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS da Agenda 2030 da ONU. Apenas 1% das pessoas conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo da virada é discutir e incentivar ações que visem alcançar as 169 metas da Agenda 2030 da ONU. Lembrando que esta matéria completa você pode ler no nosso portal observatório3setor.org.br. Repetindo, observatório3setor.org.br. Agora sim, vamos conversar com os nossos dois convidados. Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda da ONU, o tema Fome Zero e Agricultura Sustentável do ODS 2 está em retrocesso, segundo o relatório Luz de 2022. Pablo, você pode nos contar um pouco sobre a sua pesquisa e como ela pode ser uma ferramenta para atingir esse objetivo de lutar contra a fome e a insegurança alimentar? Boa tarde, Joel. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Maria Paula, a todos que nos ouvem. É um prazer estar participando desse programa tão relevante. Joel, a ideia inicial nossa começou por meio de uma análise que nós fizemos, né, da situação da agricultura do Vale do Ribeira, né, no estado de São Paulo, né, que nós sabemos que é uma região onde se encontram os menores índices de desenvolvimento humano, né, do estado de São Paulo. E nós, no momento desse diagnóstico, nós percebemos também que a população daquela região, especificamente do Vale do Ribeira, né, tem um problema de insuficiência de vitamina A. Então, dentro do nosso curso de Engenharia Agronômica da Faculdade de Ciências Agrárias do Vale do Ribeira, da Unesp, nós propomos, né, aliar a questão da agricultura, né, juntamente com o desenvolvimento de algum produto que pudesse ser uma ferramenta, né, no combate desse problema, né, dessa deficiência de vitamina A. Então, em 2017, né, nós efetivamente começamos, né, em 2017 para 2018, um programa de melhoramento genético de uma cultura que se tem como base da alimentação da população, né, local do Vale do Ribeira, que são os caiçaras, os quilombolas, aldeias indígenas, né, porque eles têm ainda, né, o hábito de ter a batata doce como base da alimentação. Então, a partir de 2017 para 2018, nós começamos a desenvolver esse trabalho de melhoramento, né, com foco, né, na obtenção de uma cultivar, né, ou cultivares que fossem, né, produtivas,
que tivesse boas características, né, de qualidade, sabor, textura, né, teor de massa seca, né, aliado a alto teor de beta-caroteno, né? Porque assim, aos poucos eles podem estar introduzindo essa batata doce de polpa alaranjada, né? E está, né, juntamente com outros alimentos, compondo, né, uma alimentação mais rica, né? Então, A nós... batata doce, a batata doce não faz parte constante, né, do prato do brasileiro. Devido a quê? É por causa do custo? Pois é algo intrigante, né, Joel? Infelizmente, nós perdemos, né, o hábito de consumir batata doce, o brasileiro de maneira geral, né? Nós saímos de uma produtividade, de uma produção anual de 2 bilhões de toneladas na década de 70, da virada da década de 70 para a década de 80, e nós chegamos, né, em 2013, 2014, né, no início aí da década de 2010, para uma produtividade de 500 mil toneladas. Ou seja, a população brasileira cresceu e nós diminuímos a nossa produção de batata doce no país em 20%. Nós tínhamos, né, nesse período, 25% daquilo que nós produzíamos lá atrás. Então, E quais são ela as deixou... razões? Algumas razões nós inferimos, Joel, né? Nós inferimos. Como era um alimento, né, que era muito cultivado e era base da alimentação da população rural, quando essa população se deslocou para centros urbanos, esse hábito foi se perdendo e foi substituindo por outras formas de alimentos energéticos, né? De carboidratos, como o trigo, como o arroz, né? A professora Maria Paula pode até apresentar, né, também sua visão a respeito. E hoje, Joel, o que nós estamos percebendo a partir de 2014, 2015, é uma inflexão nessa curva. Nós já estamos percebendo um aumento da demanda de consumo de consumo de batata doce, né? Hoje nós já estamos aí algo em torno de 800, 850 mil toneladas de batata doce produzidas no Brasil. Ou seja, há uma mudança no hábito alimentar do brasileiro. Ele voltou a consumir batata doce. Você falou na Maria Paula. Maria Paula, qual é o impacto que a fome tem no desenvolvimento infantil? Opa, nós estamos sem o seu som, Maria Paula. Vocês não me Queremos ouvem? ouvir. Agora sim, vamos lá. Melhorou. Então, a fome, que é a expressão mais grave de insegurança alimentar, ela é maléfica para todas as faixas etárias e é uma violação de direito, né? Todo ser humano tem direito a uma alimentação adequada e sustentável. Isso, inclusive, está na nossa Constituição. Agora, ela tem efeitos devastadores, né? Efeitos muito graves, quando a gente fala de um indivíduo que está em crescimento e está em formação, que é o caso da gestante, porque está gerando um novo ser, e das crianças, especialmente nos seus primeiros 5 anos de vida, que é o que a gente chama de primeira infância, onde todo o sistema nervoso, né, todo o tecido cerebral está se expandindo, está crescendo e se desenvolvendo. Então, se eu privo a criança, a gestante e a criança nos seus primeiros 5 anos de vida a uma alimentação adequada, tanto do ponto de vista de quantidade, como também de qualidade, isso é muito importante, né? O que está sendo colocado, a questão também da quantidade de micronutrientes. Se eu privo essa criança desse direito, né? Se eu violo esse direito, eu estou comprometendo o desenvolvimento e a vida dela ao longo de todos os seus anos, inclusive as próximas gerações também, que é o que a gente chama de efeito epigenético, né? Eu estou implicando na qualidade de vida dela, do ponto de vista de uma maior risco de doenças na vida adulta, as famosas doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão,
aumento do risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto, São o resultados de AVC. uma São resultados de uma má alimentação e também da alimentação parte cognitiva, na isso é primeira importante infância. dizer, né? Maria Paula, eu gostaria de saber, essa alimentação que as crianças recebem nas escolas públicas, ela é suficiente para dar um mínimo de condições para que ela tenha um desenvolvimento normal? Veja, essa política pública, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ela é hoje a principal política de segurança alimentar e nutricional que nós temos, especialmente para algumas faixas etárias, como, por exemplo, a primeiríssima infância, que vai até os 36 meses de vida. É uma política que, bem implementada, bem executada, ela garante até 70% das necessidades nutricionais de um bebê que passa o dia na creche. Mas é importante trazer alguns elementos dessa alimentação escolar, porque ela precisa, para além da sua quantidade, da sua qualidade adequadas que a gente comentou, ela precisa ser sustentável, ou seja, ela precisa promover um sistema alimentar que seja sustentável. Então, aqui, a aquisição desses alimentos via agricultura familiar urbana, via agricultura familiar, né, é de fundamental importância, e que respeite culturalmente a alimentação das famílias e dos povos, né? Então, para além da quantidade e da qualidade, essa alimentação escolar ela precisa estar olhando para o acesso deste alimento e quem produz este alimento, porque este alimento tem que ser produzido de forma justa, socialmente falando, e que respeite culturalmente essa criança e a família da onde ela vem. Então, se aplicado, a política aplicada, implementada, garantindo essas dimensões da segurança alimentar e nutricional, ela tem toda a condição de responder a uma parte das necessidades dessa criança para o seu pleno desenvolvimento. Mas é importante garantir esses aspectos socioeconômicos da alimentação escolar. Os aspectos socioeconômicos e os aspectos culturais. O Pablo citou perfeito. A batata doce, que quando a família se desloca da região onde morava, ela acaba perdendo esse contato com a alimentação básica que ela teve de várias gerações, né? Mas eu queria continuar com você, Maria Lúcia, só para completar uma coisa. Eu me lembro que há alguns anos eu entrevistei uma pesquisadora da USP lá de Piracicaba, que ela fez uma pesquisa com a mandioca também. E é o mesmo fenômeno. Se consumia muito a mandioca, ela tem um valor nutritivo muito grande, e quando ela vem morar nos grandes centros urbanos, as populações de baixa renda perderam esse contato com a mandioca. Inclusive porque ela não é economicamente viável para os produtores, né? Também tem esse detalhe, né? Eles querem investir onde dá renda. Como resolver esse problema, esse fenômeno cultural que você mesmo citou, da ausência de alimentos que faziam sentido e alimentavam as famílias de baixa renda, mas que agora elas perderam esse contato porque migraram para os grandes centros urbanos? Eu acho que tem, primeiro, a questão da perda da diversidade ou da biodiversidade alimentar, ela é complexa e ela traz elementos econômicos também. Ela tem como pano de fundo a questão do que se optou produzir, de como se utiliza a terra, né? E para quem que esse alimento serve. No caso, é o que dá mais lucro, né? Exato, exato. Nós estamos falando do alimento como commodity, né? Então, nesta lógica de que o alimento, ele é um alimento que está, né, uma produção que está focada para monocultura, que está focada para exportação, ela, obviamente, ela vai reduzindo o território onde se produz maior diversidade alimentar. Então, a gente vai perdendo essa biodiversidade, né? A gente tem um número absurdo
de alimentos, de produtos alimentícios, né, de plantas alimentícias, perdão, e que muitas vezes vão se perdendo nessa tradição, né? A ponto da O grande gente problema da chamar... perda da produção, né? E é uma Exato, quantidade expressiva, né, essa perda na produção, né? exato. Agora E eu acho eu queria que... ouvir o Pablo, eu queria ouvir Claro. você, Pablo, a respeito. São 2 bilhões de toneladas no passado, chegamos a 500 mil e passamos para 800 mil, né? Gradativamente estamos aumentando a produção. O que significa isso em termos alimentares? Quer dizer, pode-se pensar que agora a população de baixa renda vai ter uma alternativa viável, que é a batata doce, eh, no seu prato diário? É que a população de baixa renda, né, ela continuou fazendo a utilização da batata doce. Esse aumento se deu porque o consumo da batata doce nas classes de maior poder aquisitivo que passou-se a utilizar a batata doce na alimentação. Esses são os dados Então está aí o do segredo, IBGE. né? A batata doce passou a ser viável economicamente, por isso aumentou a produção. Na verdade, o consumo aumentou de batata doce e aí gerou uma demanda no setor produtivo. Porque hoje a gente vê que a batata doce está sendo muito utilizada como base de uma alimentação saudável. As pessoas que querem uma alimentação mais mais balanceada, estão fazendo uso de batata doce. Você sabe, o Pablo, eu me lembro da batata doce nessa época que nós estamos vivendo agora, né? Festas juninas e tal, vinha batata doce que era queimada na fogueira lá para a gente comer. Mas durante o ano, né? Eu que sou fruto de imigrantes italianos, né? Imigrantes italianos, mas não via batata doce no meu prato diário durante o ano, não. Só na época das festas juninas, né? Você acha que vai ser possível estender esse consumo pela importância que a batata doce tem, né, do valor nutricional? Acredito que sim, viu, Joel? Porque a gente já está verificando uma demanda do setor industrial também pela batata doce, né? Então, o setor industrial já tem interesse em batata doce para fazer farinha, para a produção de amido, né? Existe até a possibilidade de produção de etanol, né? Batata doce pré-frita, que é essas que a gente já tem a similar na batata. Então, a gente está percebendo uma demanda muito grande do setor industrial por batata doce, né? E eles também já têm um viés de batata doce de polpa colorida, ou alaranjada ou roxa, né? Então, eu Ô, Pablo, acredito que a demanda vai subir. eu preciso chamar a Rádio ONU, que está posta direto de Nova York, mas antes, rapidamente, eu queria saber o que te motivou a fazer essa pesquisa com a batata doce? Olha, Joel, foi essa característica de estar no Vale do Ribeira, compreender a necessidade da população agrícola, das famílias familiares que lá estão, porque são basicamente agricultores familiares, agricultores de subsistência, e aliar a isso uma outra característica, né, que seria a característica de saúde pública, né? Então, aliando essas duas pontas, né, foi que nós propusemos, né, como base de estudos nossos lá na Unesp de Registro, realizar essa pesquisa. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Direitos Humanos garante espaços acessíveis às mulheres com deficiência. A Maíra Lopes, direto de Nova York, tem as informações. O Escritório de Direitos Humanos da ONU afirma que a participação feminina igualitária e significativa na tomada de decisões é uma condição necessária para que os direitos humanos das mulheres sejam respeitados e possam moldar decisões públicas. Globalmente, apenas 26,5% dos parlamentares são mulheres e em cerca de 22 países, elas representam menos de 10% dos assentos, de acordo com a União Interparlamentar. A ONU diz que a participação feminina na política é essencial e destaca as mulheres com deficiências. De acordo com a ONG Women Enabled International,
Uma em cada 5 mulheres em todo o mundo tem uma deficiência. No entanto, muitas vezes elas são excluídas da tomada de decisão porque há falta de acesso físico ou não há intérpretes de línguas de sinais. Outra barreira é a falta de materiais em formatos acessíveis. A chefe de Direitos Humanos e Gênero da ONU, Hannah Wu, acredita que somente com a participação ativa das mulheres em todos os níveis de tomada de decisão, os objetivos como igualdade, desenvolvimento sustentável e paz poderão ser alcançados. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu queria repercutir rapidamente com a nossa médica aqui, entrevistada do programa de hoje. É um número expressivo. 1 em cada 5 mulheres tem deficiência no mundo. Esse, na verdade, era um dado. Eu como pediatra, eu não acompanho muito a questão da saúde da mulher, mas com certeza é um dado bastante impactante, e isso acontece também na faixa pediátrica, né? Então, é necessário dar vozes, né, a essas pessoas que estão. E para começar isso com políticas públicas, né? Com certeza, eu acho que a questão é a inclusão, né? Em 2022, segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia Covid-19 no Brasil, apontou que mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de segurança alimentar, ou seja, passam fome. Maria Paula, qual é a importância da alimentação na escola para crianças, na escola pública para as crianças, já que a pandemia explicitou essa profunda desigualdade que existe no país? Que políticas públicas seriam necessárias para a gente contemplar essas pessoas que passam fome no Brasil? Bom, eu acho que a gente já comentou um pouco, né, sobre a questão e a importância da alimentação escolar com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Eu acho que ele é uma política extremamente robusta, importante e que precisa ser implementada em todas as suas características, dentre elas ao apoio à agricultura familiar, né, e o aumento da diversidade, mas eu acho que tem outras políticas que também fazem frente a esse problema tão complexo e sistêmico que é a fome, que é a insegurança alimentar e a fome na sua forma mais grave, né, de insegurança. E dentre eles o acesso. Eu acho que a gente não consegue enfrentar, combater a fome sem falar de aumento de acesso, né, de renda à população. É necessário a gente pensar em redistribuição de renda, é necessário a gente pensar em programas efetivos de transferência dessa renda, e é necessário a gente pensar no uso da terra, né, de como que a gente está utilizando a terra em termos de produção de alimento e quem está produzindo, né? Lembrando que a maior parte das terras está para um número muito reduzido de produtores, sendo que os produtores familiares estão concentrados num pequeno espaço de terra. Então, existe um cenário de desigualdade muito grande, seja na questão da renda como no uso da terra, né? Sem enfrentar esses dois problemas estruturantes, a gente vai estar dando Novalgina, né, perdão, dipirona para câncer, né? Eu brinco que são recursos muito paliativos, muito sintomáticos, muito simplistas, né? Então é preciso que se pense em questões estruturantes, como, por exemplo, o racismo estruturante, enfim. E as mulheres, essa questão de gênero também faz parte desses problemas estruturantes da fome. Faz parte desse contexto, né, de problemas que existem no nosso país. Mas falar em reforma agrária, Maria Paula, é um tabu nesse país. Pablo, eu quero te ouvir. Qual é um caminho? Que caminhos nós devemos percorrer para combater a insegurança alimentar no país? Eu comungo com as colocações da professora Maria Clara, né? Hoje, né, alguns dados nos mostram que 60% do que nós efetivamente consumimos vem da agricultura familiar, né?
Em contrapartida, as grandes áreas de produção, que são as commodities, normalmente são para exportação, né? E nós produzimos, a agricultura familiar está dentro de pequenas áreas, né, como foi abordado, né? Mas essa questão perpassa, concordo com a distribuição de renda, com programas como o PENAI, né, que fortalece a agricultura familiar ao mesmo tempo que, né, contribui para a distribuição de alimentos, né, para escolas, né, para as instituições e alimentos de qualidade. Porque é comum a gente encontrar, né, daqueles agricultores familiares que estão trabalhando com o PENAI, né, utilizar, né, uma base de agricultura que utiliza menos insumos químicos, né, menos agroquímicos. Então é comum nós encontrarmos isso. Então, além de produzir alimento, produz um alimento mais seguro, um alimento mais saudável, porque com certeza vai estar livre de qualquer risco, né, de produtos químicos, né, no alimento. Chegou a hora da nossa enquete. Todo programa a gente faz uma enquete com os nossos seguidores nas redes sociais do Observatório, nesse caso aí no Instagram, com uma pergunta. A pergunta de hoje foi: você escolhe os alimentos de acordo com o valor nutricional? 48% de sim e 52% de sim não. Maria Paula, você acredita, né, nesse resultado aqui? 48% escolhem os alimentos de acordo com o valor nutricional, 52% não. É um número interessante esse. Eu queria um comentário seu. Eu, na verdade, acho que eu apostaria em um número até menor, porque uma boa parte da população escolhe pelo preço, né? Escolhe pelo preço, pela questão da comodidade, principalmente as famílias que são monoparentais e chefiadas por mulheres que trabalham e que se deslocam nos grandes centros urbanos até 2, 3 horas dentro de um transporte público, e cozinhar passa a ser quase que uma odisseia para essas mulheres, né? Então, a questão do custo, eu acho que vem, com certeza, em primeiro lugar, como fator determinante para as escolhas. Depois, a questão da comodidade, eu acho que a gente nem pode dizer comodidade, porque, veja, muitas vezes essas mulheres fazem 8 a 10 horas de trabalho e depois ainda tem que chegar e cozinhar. E, por último, eu diria que tem, e aí eu acho que cabe também dizer que a população precisa ser também informada, né? Então, a questão da educação alimentar e nutricional, que é trazer a informação para a população para que ela possa também fazer boas escolhas, à medida de que ela tem condições de acesso, também é um aspecto muito importante das políticas públicas, né? Acesso acompanhado de educação alimentar e nutricional, mas eu particularmente até achei um número razoável, perto do cenário que a gente encontra nas famílias que o CREM assiste. Eu também, viu? Eu quero repercutir com você, Pablo. Eu nunca encontrei alguém que falou: olha, no supermercado eu vou comprar isso porque tem um valor nutricional muito alto. Não, as pessoas vão lá, isso aqui é mais barato. Hoje está mais barato chuchu, está mais barato as hortaliças, enfim. Nunca ouvi ninguém, eu não sei, você já viu alguém no supermercado? Ela falou: olha, isso aqui tem um valor nutricional muito mais alto que o outro e tal. As pessoas vão sempre pelo preço, mas eu quero a tua opinião. Não, eu também concordo. Eu concordo com esse número. Eu também achei um número alto para aqueles que, né, que fazem aquisição baseado no valor nutricional do alimento, né? Desconheço realmente alguém que faça isso, né? Você faz? Olha, eu gosto muito de batata doce de polpa roxa e de polpa alaranjada, então mas tirando essas duas hortaliças, né? Essa Você vai hortaliça pelo com essa preço também. diferenciação, né? Normalmente eu gosto muito de um certo tipo de tomate, então que tem mais sabor, né? Mas normalmente você escolhe assim, baseado no preço, e você tem umas referências, uma ou outra, a não ser que você goste de algum tipo de alimento, né? E aí você faz a aquisição desse tipo, mas normalmente as pessoas não fazem assim. Ou o médico diz para você: ó, você tem que se alimentar com isso, ó, come uma fruta e essa é a fruta. Ou esse alimento tem um valor
de calorias muito maior do que o outro. Se não entrar alguém, você sempre vai pelo melhor preço, né? Sim, se Olha, não tiver uma depois da, recomendação, se não depois tiver da uma nossa enquete, recomendação, uma indicação, né, é verdade, normalmente. você vai pelo preço. Ó, Uhum. depois dessa enquete, tem a pergunta dos nossos seguidores. Eu vou começar com você. Ah, é possível fazer uma horta em casa? O Antônio está perguntando do Instagram direto. Ó, pergunta pro Pablo, se é possível fazer uma horta em casa. E não sei se é possível com batata doce, mas que tipo de horta ia contemplar uma batata doce? Mas enfim, é possível fazer uma horta? Ah, Antônio, é possível você fazer uma horta em casa sem, né, sem muitos problemas, né? Se você tiver um pedaço de solo, né, de terra, né, uma área que você possa plantar, você pode, através de compostos orgânicos, né, ou esterco curtido, você pode incorporar nesse solo, né, para criar uma condição adequada e você cultivar alface, couve, folha, né? A batata doce, ela toma um espaço grande, mas você pode ter lá algumas plantas de batata doce, né? É plenamente possível. Ou se você não tiver um espaço, né, de solo para plantar cenoura, beterraba, batata doce, alface, couve-folha, você pode estar trabalhando em vasos ou jardineiras, né? Que você pode ter seus temperos, você pode ter couve-folha em vaso, que você vai consumindo aos poucos e a planta continua crescendo e desenvolvendo, ou mesmo batata doce em vaso, que ela serve como ornamental por um período, né, como ornamentação, e depois de 3 meses e meio, 4 meses, 5 meses, dependendo da época, né, você pode começar a colher as raízes de batata doce. E aí, novamente, você pega aquele vaso e tira alguma propágula ou rama, planta novamente, e daqui 3, 4 meses você vai ter novamente batata doce ou outra hortaliça. E você sabe que isso pode ser estimulado em determinadas comunidades aqui em São Paulo, que tem um espaço grande, que são as hortas comunitárias, é possível realmente plantar batata doce e outras hortaliças. Agora eu queria repercutir com a Maria Paula. Ah, Maria Paula, aqui, eu encontrei a pergunta da Emília. Quais os alimentos são bons para se ter uma refeição sadia? Que Muito a bom, Emília Emília. pergunta. Na verdade, uma alimentação saudável e adequada, ela tem que ser variada, né? Essa é a primeira característica, ou seja, você deve fugir da monotonia, que são sempre aqueles mesmos alimentos, né? A outra coisa, elas devem ser compostas, na sua grande maioria, por alimentos in natura, ou minimamente processados, né? Alimentos in natura ou minimamente processados são aqueles alimentos que passaram por pouco ou nenhum processamento. Então, muito distante daqueles alimentos que a gente geralmente compra em prateleiras de supermercado, né? Que vem com embalagens muito coloridas. E a gente deve distribuir essa alimentação ao longo do dia, para que a gente não fique longos períodos sem se alimentar, né? Então, a gente recomenda aí, pelo menos, para um adulto, 3 refeições por dia, ideal 5, para você ter pouco tempo ter um tempo entre as refeições que não prolongue muito o jejum, né? Mas se eu pudesse falar em uma frase, para a gente ter uma alimentação saudável, a gente tem que descascar mais e desembalar menos, né? Então, essa é uma regrinha básica. Se você está descascando, é que você está indo pelo bom caminho, Emília. Se estiver desembalando, né, estiver abrindo muito pacotinho, é bom você dar uma refletida e fazer outras escolhas. A pergunta da Emília me lembrou algo, Maria Paula, que é o seguinte: a, a populações determinadas comunidades da população de baixa renda desenvolvem uma obesidade. É, quais são as razões? Quer dizer, existe insegurança alimentar
nessa comunidade, mas ao mesmo tempo, paralelamente a isso, algumas crianças, alguns adolescentes desenvolvem uma obesidade. Quais são as razões? Essa é uma excelente colocação, é uma boa colocação, porque muitas pessoas entendem a insegurança alimentar somente como a fome. Mas toda vez que uma família precisa fazer substituições, porque o custo do alimento não é acessível, isso já é uma forma de insegurança alimentar. Eu vou dar um exemplo bem clássico. É a fruta substituída pelo suco de pozinho, que é açúcar com tinta, na verdade, né? É a carne substituída pela salsicha, que tem uma quantidade de gordura muito grande de sódio. Então, essas substituições que são feitas muitas vezes por conta do custo, elas levam uma dieta, né, uma alimentação que é rica em energia, ela é calórica, né, pobre em vitaminas, porque esses alimentos ultraprocessados, né, como por exemplo a salsicha ou o suco de pozinho, e atrelado a um estilo de vida com pouca atividade física. Então, a população em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e as crianças estão nesse grupo, estão aumentando a sua prevalência em obesidade, em excesso de peso, porque estão consumindo mais alimentos ultraprocessados, que são alimentos altamente energéticos, mas são pobres nutricionalmente falando, né? Então, essa é uma observação bastante interessante que você colocou, né? Bom, se você quiser fazer a sua pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram, @Observatório 3 Setor. Faça com mais de 3 milhões de pessoas e acompanhe o nosso trabalho. facebook.com/Observatório 3 Setor e no YouTube é o youtube.com/Observatório 3 Setor. O consumo e produção responsável, além de ser uma ODS, é um assunto que levanta questões de desperdício no processo de produção de alimentos. Nós tocamos no bloco anterior isso, né, Maria Paula? O processo de produção dos alimentos, né? E o desperdício, né? E esse desperdício, políticas públicas poderiam destinar à população de baixa renda e reaproveitar essa comida, esse alimento, para que ele seja destinado por exemplo, à população de baixa renda que não tem acesso a determinados produtos, né? Sim, perfeito. Eu acho que a questão do desperdício, que vai que está em toda a cadeia, né? É importante que às vezes a gente visualiza o desperdício só na nossa casa, que é absolutamente importante que a gente tenha práticas para reduzir o desperdício. Mas ele acontece lá na produção, depois no transporte, enfim. Então tem toda uma lógica, uma logística, né, que induz muitas vezes a esse desperdício que a gente precisa combater, né? E pensando mais especificamente, agora não na indústria de alimentos, nem nas grandes redes de comercialização, as redes de varejo, enfim, falando especificamente da nossa casa, né, lá do ouvinte, né, do programa, eu acho que a gente precisa tentar fazer o aproveitamento integral desses alimentos. A gente sabe hoje, por exemplo, né, a gente está com um professor aqui que pode também colaborar, né, o professor Pablo, mas a gente sabe que as ramas, as folhas, né, os talos, eles muitas vezes no processo culinário, eles são desprezados, né? Eles são jogados fora e eles têm uma gama imensa de nutrientes, né? Seja micro e macro também, é rico em fibras, enfim. Então, esse aproveitamento integral dos alimentos na nossa casa também é um aspecto importante, mas há de se olhar para toda a cadeia de produção e todos esses momentos onde o desperdício acontece, para que a gente enfim, possa fazer um bom uso desse alimento, desse recurso tão precioso, né? Professor Pablo, de que forma a sua pesquisa pode colaborar em uma produção responsável? Joel, esse trabalho ele foi realizado, como eu disse,
considerando as condições da agricultura familiar ou aquele agricultor de baixa renda ou agricultor, né, de alto consumo ou de subsistência. Nesse sentido, então, foi selecionado esses materiais, né, que nós lançamos como novas cultivares, né, com foco de um mínimo de utilização de fertilizantes, né, químicos. Então, em um dos nossos ensaios a campo, nós trabalhamos, né, no Vale do Ribeira com adubação, somente adubação orgânica, né, e também o cultivo consorciado com outras espécies, batata doces com outras espécies. Nós trabalhamos consorciadas com banana e consorciadas com palmito pupunha, para ver a resposta da batata doce e selecionar materiais nesse sentido, né, que seriam adaptados ao consórcio, né? Então, nessas atividades, nós também orientamos os agricultores, né, que estão participando desse processo, né, em práticas agrícolas mais sustentáveis, né, utilização mais racional de fertilizantes, né, de produtos para, né, controle de pragas, produtos alternativos para controle de pragas, né, que nós chamamos de manejo integrado de praga ou manejo integrado de doença, né? Então, essa relação nossa próxima entre nós da Unesp, né, de registro, juntamente com os agricultores, nos permitem orientá-los quanto a essas práticas mais sustentáveis. Até porque o Vale do Ribeira está inserido, né, na verdade a Unesp, no Vale do Ribeira está inserida, né, no maior remanescente de Mata Atlântica, né, do país. Então, ali nós temos uma biodiversidade muito vasta. Então, oportuno, necessário práticas agrícolas, né, que estejam em consonância com esse ambiente onde nós estamos inseridos. Quais são as maiores dificuldades para implementar isso? A pesquisa é muito interessante e, claro, vai beneficiar o pequeno agricultor. Mas quais dificuldades que o pequeno agricultor encontra para percorrer esse caminho em busca do ideal, de uma alimentação sustentável? Eu acredito que tem uma questão cultural que eles sempre têm o hábito de fazer de tal maneira, e isso é difícil de se trabalhar. Então, é necessário que o agricultor ele tenha uma confiança, né, naqueles que estão transmitindo algo novo para eles fazerem, para eles aceitarem, né? Por exemplo, a professora Maria Paula estava falando de desperdício, né? Nós estamos falando de desperdício. Tem um hábito muito grande de toda batata doce, um exemplo, né? Ou pode ser batata, que se vá comercializar, ter que lavar. Mas quando a gente lava, a gente diminui o tempo de durabilidade pós-colheita. Então, se fosse uma batata doce ou uma batata, né, que seja só escovada, a durabilidade dela ia ser maior. Então, a gente ia ter menos desperdícios, né? Então, Tá aí, eu quero explorar o que você está falando agora. É muito importante para a dona de casa que está ouvindo. Compra batata doce, não lave imediatamente. Tem muita gente em casa, eu observo isso, se lava os alimentos. Não deve se lavar a batata doce. Quando for utilizada, deve escová-la, é isso? Para que ela dure Joel, mais? o problema é quando a dona de casa vai fazer aquisição, né? Ou as batatas, as raízes, de maneira geral, elas já foram lavadas no processo de pós-colheita no campo, né? Então, na maioria das vezes, nós não temos essa opção na hora de fazer aquisição no mercado. Elas já vêm lavadas, né? Infelizmente, isso é algo cultural que a gente já falou em alguns pontos aqui da nossa conversa. É algo cultural que nós precisamos fazer a quebra desse paradigma, né? Uma batata em casa, né? Ela tem menos problemas com esverdeamento, né? Aquela batata que a gente vê fica verdinha na pele, quando ela é só escovada, não tem esse problema, né? A durabilidade dela aumenta
em casa. Então, são algumas questões culturais que nós precisamos, né, superar. E isso, né, em relação à batata doce, mas vale para tudo, né? Para as outras frutas também, né? Vale para tudo, vale para Olha que tudo. importante esse alerta, né? Quando você lava, senhora, aí, a senhora que está ouvindo o nosso programa, você diminui a vida da batata doce e das frutas que você comprou no supermercado ou na feira. Portanto, não lave. Agora nós vamos com a matéria do portal Observatório do Terceiro Setor. A Fundação José Luiz Egídio lança edição de revista sobre insegurança alimentar. No dia 14 de junho foi lançada a edição especial da revista Stanford, em parceria com a Fundação José Egídio Setúbal. Publicação que tem como temática central o combate à insegurança alimentar no Brasil. Participaram do evento representantes do terceiro setor que estão à frente dos programas inovadores para a saúde nutricional de crianças e adolescentes, iniciativas retratadas na edição. A matéria completa você pode ler no nosso portal, acessado em mais de 147 países, observatório3setor.org.br. Lembrando que sempre o 3 é em numeral. Muito bem, um lançamento importante dessa edição. Depois eu quero ouvir a Maria Paula sobre isso, mas agora nós vamos com a nossa colunista da semana, a Gabriela Chabus. Oi, Gabriela, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Opa, agora sim, vamos abrir mais a sua câmera. Peraí, pronto. Estão me ouvindo? Agora sim, estamos ouvindo e vendo você muito bem. Novamente, Tudo boa tarde, bem, tudo bem? Bom, tudo você viu que certo. E hoje com nós estamos falando de vocês? segurança alimentar. Você come muita Nossa, batata doce? é um dos meus temas favoritos. Eu acho que a questão da fome é o tema mais urgente e mais importante de todos. Acho que a gente não devia, às vezes, nem se preocupar tanto em resolver outros problemas enquanto não resolve esse. Eu E adoro em batata relação à batata doce. doce, quando você vai no supermercado, você come sempre, eu disse para ele no início do programa, para o Pablo, que na época, agora nós estamos na época da batata doce, né? Nas festas juninas sempre tem batata doce. Mas você sabia que a batata doce não é para lavar, que ela já vem lavada? Você Não não, sabia, não fazia você ideia. Total, lavava depois, batata doce em casa antes de consumir. Pô, mudou a minha vida. Agora eu vou mudar meus hábitos. ai, ai, ai. Vamos lá então. O que Ai. que você traz hoje O que que na eu nossa trago conversa? hoje, Joel, para contar um pouco, para dar um pouco, trazer um pouco de esperança, né, Joel, para o tema de segurança alimentar e nutricional. A gente já falou em outro programa sobre o ODS 2 e sobre como a fome, quando a gente tinha os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, a agenda internacional que foi pactuada antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pioneira aí em pactuações internacionais, quando a gente tinha os ODMs, a gente tinha a fome dividindo o espaço com a pobreza. Então, a meta ou o objetivo era acabar com a fome, com a pobreza e a fome. E na Agenda 2030, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem que a fome se emancipou ao objetivo próprio, mas ela continua dividindo com um outro tema, que é a agricultura sustentável, que é essa importância de que não é só a gente se preocupar em se alimentar, em reduzir as pessoas em insegurança alimentar, mas também é a gente fazer isso por meio de uma agricultura sustentável. Então, não basta, né? O desafio é bem grande. Mas para a gente ficar animado de que o governo federal está olhando para esse tema, a gente teve 2 dias atrás a publicação no Diário Oficial da União da convocação para a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, em dezembro de 2023, vai acontecer essa conferência nacional. Então, eu acho que que traz para o que é importante a gente saber e que é legal a gente saber é que está na ordem do dia das políticas públicas. Tanto, então, a recomendação do governo federal é que os municípios realizem as suas conferências municipais até o dia 30 de agosto, para que os estados realizem as suas conferências estaduais até dia 30 de outubro, para que no dia 30 de dezembro aconteça a Conferência Nacional, reunindo aí todo esse caldo, né? Uma palavra boa para as discussões sobre a segurança alimentar e nutricional no país. Então, é importante a gente ficar de olho, você olhar se o seu município está
prevendo a realização de uma conferência, provoca o poder público para que ele faça a conferência do município, do estado, porque é um tema muito importante, né, Joel? Acho que a gente não discute É ainda um o tema quanto deveria fundamental. a questão do direito à alimentação, né? Que é aí o direito envolvido nesse objetivo de desenvolvimento sustentável número 2. Gabriela, nós em setembro teremos o relatório Luz, né? Está chegando. Tá O que chegando, você tá espera? chegando, e a gente não. Eu não espero um cenário positivo, né? Se a gente tem o lado positivo de que a gente vai, de que o tema voltou para a ordem do dia e que o país está correndo atrás para que as pessoas saiam da situação de insegurança alimentar e nutricional, o panorama dos últimos anos não é um panorama positivo, né? O Brasil, até 2020, tinha uma posição de melhoria na situação da segurança alimentar e nutricional da população, e nos últimos anos a gente teve uma piora e voltou para o mapa da fome, acho que é um tema que a gente até já falou aqui, e estamos aí, então, nessa situação em que a gente precisa se mobilizar, né? Então, não espero um resultado positivo para o relatório Luz de setembro, acredito que o país não esteja numa situação de segurança alimentar e nutricional muito positiva, infelizmente, mas é bom a gente saber que existe uma mobilização do setor público, existe uma mobilização da população em torno desse tema para mudar, para sair dessa situação, para melhorar. Olha, para fechar sua coluna, eu queria te perguntar, eu li e pensei em você. Só 1% das pessoas sabem o que é ODS. Esse dado me deixou assim atualizado. Nós temos um programa Brasil ODS, que falam sobre os 17 objetivos da Agenda 2030, mas apenas 1% da população sabe o que é isso. É um dado Joel, muito essa pesquisa de que cruel. só 1% sabe, ela é de 2017, mais ou menos, se eu não me engano. Ela é um pouco antiga, eu acho que a gente já deve ter alcançado mais gente. Eu Melhorou um acho que o pouco? seu programa, Joel, está fazendo a função de levar isso para mais pessoas, e que se a gente repetisse a pesquisa, com certeza esse número ia aumentar. Na cidade de São Paulo, a gente teve esse final de semana que passou a virada do ADS, com toda Eu uma não sei aqui. programação voltada justamente para levar para as pessoas, para o cidadão comum, o que é a Agenda 2030, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que iniciativas como essa são fundamentais para que a gente ultrapasse aí essa falta de comunicação sobre o que é a Agenda 2030, para que a gente leve isso para todas as pessoas, em todos os Que legal. lugares. Tá aí a palavra, Gabriela Chabuchi, que vai voltar na próxima semana, sempre falando dos ODS. Gabriela, um bom fim de semana para você, um abraço e até a semana que vem. Obrigada, Joel. Até semana que vem. Tchau, tchau. Agora nós voltamos com os nossos dois convidados, estamos no final do programa. Esse é o último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando de fome e insegurança alimentar, com a médica Maria Paula de Albuquerque e o pesquisador Pablo Forlan Vargas, pesquisador e professor. A pergunta final para os nossos dois convidados. Rapidinho, 30 segundos, Pablo. Eu queria... O que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito da sua pergunta? A respeito, desculpe, não da pergunta, da sua pesquisa. Eu quero ouvir você. Liga o seu microfone, por favor. Ok. Nós desenvolvemos Agora sim, 30 segundos. Nós desenvolvemos, né, as primeiras 3 cultivares de batata doce, né, biofortificadas da Unesp, né, com o intuito desse produto, né, estar sendo disponibilizado para a sociedade e ela ser mais uma ferramenta no combate à deficiência de vitamina A. Né? Mas como a professora Maria Paula disse, o mais importante é uma alimentação diversa, diversificada, né, com vários tipos de alimentos no prato. E esse nosso produto é uma ferramenta para estar auxiliando nesse combate de vitamina A, mas ela também pode ser consumida por qualquer, né, consumidor sem restrição. Pablo, essa pesquisa que você realizou é formada por uma equipe multidisciplinar. É você, mas quantos profissionais? Você falou desde 2017 vocês estão desenvolvendo essa pesquisa?
Isso, nós estamos desenvolvendo desde 2017, nós temos colaboradores, porque como nós temos que avaliar, né, vários materiais, né, em diversos locais, nós temos parcerias com professores de Ilha Solteira, da Unesp de Ilha Solteira, Jaboticabal, Botucatu. E nós temos também uma pesquisadora colaboradora, que ela faz parte do International Potato Center, de Moçambique. Então, foi essa equipe, juntamente com os alunos, né, da Unesp, que nós conseguimos desenvolver essas 3 cultivares de batata doce. Parabéns pelo trabalho, e você voltará outras vezes aqui para falar sobre essa pesquisa sobre a batata doce e sua importância nutricional. Agora eu quero ouvir Maria Paula para me despedir dela. Maria Paula, seu destaque final, rapidamente, por favor. O de mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa a respeito da fome e da insegurança alimentar? Eu queria só parabenizar o professor Pablo. Iniciativas que considerem a resiliência e a regeneração dos sistemas alimentares, respeitando a cultura alimentar e a biodiversidade do nosso país, são fundamentais. Elas são estruturantes para que a gente combata a fome. Então, iniciativas como essa, e permitindo, né, e dando condições para que a população compre os alimentos que elas entendem como adequado para a sua cultura, eles são fundamentais. Então, eu acho que essa para mim, é a mensagem principal, que a população tenha acesso, tenha o seu direito garantido, né? Respeitando a sua cultura e, principalmente, que esses sistemas alimentares eles sejam resilientes e regenerativos também para o nosso planeta, né? Então, acho que essa é a mensagem. Pablo, eu tenho uma pergunta para você que me ocorreu agora. A batata doce é acessível à população de Baixa Renda? O preço é barato? Sim, o preço é acessível, né? Mas mais do que isso, Joel, a Unesp, através da Agência de Inovação e Transferência, disponibiliza mudas dessa batata doce para a população em geral. Então, elas podem adquirir, né? Elas são doadas para a população de baixa renda, e aí eles podem produzir o seu próprio alimento. Não precisa nem fazer aquisição, né, em redes de mercado, nem nada. Só cultivar. Perfeito. Obrigado a você e a Maria Paula pela entrevista. O programa Brasil ODS chega ao fim, mas você que não conseguiu ouvir direito ou quer ouvir novamente, é só entrar no nosso portal observatório3setor.org.br e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Novamente eu agradeço as participações de Maria Paula de Albuquerque, pediatra, nutrólogo e vice-coordenadora do Grupo de Pesquisa Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Pablo Forlan Vargas, docente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. O Brasil ODS é um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E não se esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais, facebook.com/Observatório 3 Setor, @Observatório 3 Setor, no Instagram e no YouTube é o youtube.com/Observatório 3 Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade do terceiro setor. Muito obrigado a você que nos acompanhou, o Brasil ODS, através do Instagram. Esse programa também vai ficar disponível em nosso canal do YouTube e em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatório3setor.org.br. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.